Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live sobre atualidades tributárias. Sou Letícia Amaral, sou tributarista de inteligência de negócios há mais de 17 anos e toda segunda-feira às 13 horas temos esse nosso encontro aqui marcado para falarmos sobre algo importante, relevante e que vai fazer a diferença aí na sua vida profissional, na vida dos seus negócios em relação a esse nosso universo da tributação. E hoje, gente, vamos falar sobre algo que está sendo muito aguardado, né? Vamos falar sobre novas oportunidades de parcelamento de débitos tributários no âmbito federal. Sim, muito está sendo discutido em relação a um novo refis, né? Uma nova proposta de parcelamento especial, né? Algum programa aí de regularização tributária, né? Regularização especial tributária. O pessoal tá entrando aqui, Isaura, William, a Joelma, a Raquel, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. E para quem tá entrando e quer fazer parte aí do universo de profissionais da área tributária, quer viver, a gente fala assim, né, que se a gente quer evoluir na nossa carreira, a gente tem que estar andando com aquelas pessoas que exerçam uma boa influência, uma influência importante para a gente atingir os nossos objetivos, não é verdade? Sempre falo isso para os meus alunos e falo para todos com quem eu converso aqui por meio das redes sociais. E para você que quer evoluir aí na sua carreira tributária, quer conviver com outros profissionais, quer manter um networking, conviver com outros profissionais, outros tributaristas já muito experientes no mercado, para te ajudar nas suas aí, surge aquele potencial cliente que você fica com dúvida em como atendê-lo da melhor forma, como estruturar uma proposta, como atrair novos clientes. Já tenho um cliente, surgiu uma situação aqui com esse cliente, como que eu faço para resolver? E você não avança por medo, por não ter com quem contar, por não ter uma rede confiável de profissionais que já estão exercendo aí a função, já são tributaristas há muito tempo e podem te ajudar. Então eu recomendo você que entre na nossa comunidade tributarista do futuro. Em especial essa semana, a gente abriu um grupo VIP, tá? O que é um grupo VIP? É um grupo no WhatsApp só focado em quem quer estar conosco dentro da comunidade tributarista do futuro e fazer parte aí dessa rede de profissionais, ter aí a quem recorrer no seu dia a dia e, claro, ter muita aula, muito conteúdo lá dentro por uma condição bem especial, tá? E eu digo que vai ser a melhor condição da vida de vocês, porque a comunidade existe desde outubro de 2019, tá? E a gente nunca fez uma oferta como a que a gente vai fazer nessa quinta-feira, tá? Quinta-feira já vai apresentar uma super oportunidade para vocês ingressarem na comunidade. E se você me perguntar, Letícia, mas eu já sou da comunidade, ingressa no grupo VIP também, porque você pode mudar o seu plano para um plano bem melhor, tá? Então, se você quer aproveitar e tá sempre atualizado, tá sempre andando com outros tributaristas, tendo não apenas o meu acompanhamento, né, e o meu auxílio aí no seu dia a dia, como de outros profissionais muito experientes no mercado, você precisa estar dentro da nossa comunidade e para isso a gente criou um grupo VIP e o link tá na bio, tá? Tá na bio do Instagram ou está na descrição desse vídeo para quem está me acompanhando pelo YouTube, ok? Então, se você quer aproveitar a melhor condição da vida para ingressar na comunidade, vai ser uma condição que a gente não vai mais fazer, gente. Não vai mais fazer. Por quê? Porque a gente está lançando a comunidade, ela vai virar um produto de recorrência do IBPT Educação. Então, a gente não vai mais abrir e fechar janelas, tá, de oportunidades para ingressar na comunidade. A gente vai abrir essa oportunidade única para quem quiser entrar agora e depois a comunidade a gente vai manter aí ela ativa, vendendo sempre para o público interessado, tá? E daí a venda periódica vai ser por uma outra condição, ok? Então fica aí a dica para vocês que estão entrando agora para
ingressar no nosso grupo VIP e o link tá na bio. Mas vamos lá, gente, muitos estão me perguntando, não apenas colegas, né, não apenas alunos, mas clientes têm me perguntado sobre a possibilidade de terem as suas dívidas aí regularizadas por meio de parcelamentos. E para isso eu aproveitei a oportunidade, já que a gente está falando de atualidades, para trazer para vocês como que está, deixa eu ajustar aqui, como que está o projeto de lei, anotem esse número, tá? Projeto de lei número 2735 de 2020, que está tramitando na Câmara dos Deputados, tá? Projeto de lei 2735 de 2020, que está tramitando na Câmara dos Deputados, teve parecer aí favorável da Comissão de Constituição e de Justiça e de Cidadania no último dia 2 de junho. Então, por isso que eu tô trazendo isso como uma atualidade, tá, gente? E olha lá, o Oswaldo falou que só o que ele aprendeu nesses últimos 2 dias na comunidade, ele não vai perder a chance de ingressar, gente, para vocês saberem, todos os nossos alunos do curso de formação de tributarista do futuro têm a oportunidade de degustar a comunidade por um mês, né? Degustar por um mês e pagar só R$1. Então, o Oswaldo está usando essa degustação, mas vai aproveitar a oportunidade única aí, né, Oswaldo, de ingressar aí para sempre aí na comunidade, né? Ingressar de forma definitiva na comunidade, porque é muito conteúdo mesmo, gente. Nós temos mais de 50 aulas lá sobre prospecção, gestão, sobre atualidades, planejamento tributário, governança tributária, recuperação de tributos. Temos diversos modelos de documentos lá, de arquivos que são compartilhados pelos professores e também por integrantes da comunidade. Então, realmente é uma base de conhecimento que vocês não vão encontrar em nenhum lugar. Tem aluno meu que fala que lá é o Netflix tributário. E é mais ou menos isso mesmo, porque é muito conteúdo e a Netflix porque, a condição de ingresso é muito baixa, tá? Então, realmente é para dar um up aí na carreira de vocês. Quem já é tributarista não pode perder, tá? Mas vamos lá, gente, olha só. Quem que é o autor desse projeto de lei número 2735? É o deputado Ricardo Guide, tá? E quem que foi o relator lá na comissão? Quem que está sendo o relator? O deputado Carlos Jorge. E o que esse projeto ele visa? Ele visa instituir um programa extraordinário de regularização tributária de tributos federais. Então, de débitos que já estejam constituídos, tá, no âmbito da Receita Federal, mas também de débitos inscritos lá na dívida ativa da União Federal, ou seja, que já estejam sob o amparo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? O objetivo desse projeto é realmente dar um alívio para todos, né, para todas as empresas que sofreram muito com a pandemia, tá? Que sofreram muito aí os reflexos da crise econômica. Mas o que está sendo discutido agora é justamente abrir a possibilidade de um parcelamento especial, não apenas no âmbito da Procuradoria, não apenas no âmbito das dívidas que nasceram, né, sob a égide da crise ocasionada pela pandemia, mas também débitos anteriores, tá? E é esse que é o grande diferencial desse novo refis. Então, quem vai poder aderir a esse novo refis? Todos os contribuintes que tenham dívidas tributárias com a Receita Federal. Por isso que a gente colocou aqui como nome, né, dessa nossa aula de atualidades de hoje, atenção aí aos devedores do Fisco Federal, né? De atenção você que é devedor da Receita Federal, do Fisco Federal, é a tua oportunidade. Mas, Letícia, você tá falando que é um projeto de lei ainda. Sim, gente, ainda é um projeto de lei. Contudo, agora ele tá no gás lá na tramitação no Congresso Nacional, porque a expectativa é de que ele seja aprovado aí em meados de julho, ou seja, daqui um mês mais ou menos é a previsão para aprovação desse projeto. Então, todos temos que estar preparados para quando vir o refis, a gente já ter uma análise prévia para saber se vai valer a pena aderir ou não, tá? Então vamos lá. Letícia, mas qual que é a diferença entre um refis e uma transação? Porque já tem aí algumas oportunidades de transação ativas, tá? Então vamos lá, gente, olha só.
O parcelamento, né, se a gente for pegar aí o conceito de um parcelamento, ele faz o quê, gente? Ele faz suspender a exigibilidade daquela dívida. Então, uma vez que você adere ao parcelamento, o fisco não pode mais continuar te exigindo, te cobrando aquela dívida, porque você a regularizou por meio de um parcelamento. Então, você fica em compliance tributário, a empresa se torna, ou o contribuinte se torna, ele passa a estar em compliance tributário pelo fato dele ter aderido a um parcelamento, ok? No caso da transação tributária, a transação ela exige concessões mútuas, né? Então exige que o fisco abra mão de alguma coisa e que o contribuinte também abra mão de alguma coisa, tá? Existem sim situações em que a transação ela engloba um parcelamento, tá? Ela também engloba a possibilidade de um parcelamento, tá? Qual que é a grande vantagem do refis? Normalmente o refis ele sai com a possibilidade de parcelas, né, de parcelamentos maiores do que o da transação. E aqui no caso desse refis em especial, que é esse refis extraordinário, ele vai dar descontos, né, vai dar descontos do valor total do débito, né, do débito em cobrança, que podem chegar em até 70% do valor total da dívida, tá? Pode chegar até 70% do valor total da dívida. Lembrando que uma dívida tributária, ela é composta pelo o valor original do tributo que não foi pago, não foi adimplido no seu vencimento, na sua data de vencimento, mais o valor da multa, né? Essa multa, em alguns casos, a multa normal, ela chega a 75%, em alguns casos a gente tem aí multas qualificadas, mas vamos pegar pelo padrão que é 75%, mas se for multa qualificada, ela pode chegar até 225% do valor do débito, do tributo, né? Nós temos as multas de mora, que são de 20%, no âmbito federal, e ainda quando ela passa da Receita Federal para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ainda há um acréscimo dos encargos, ou seja, o montante que deve ser pago para a própria Procuradoria para que aquela dívida seja regularizada, que normalmente é mais 20%. Então a gente vai pegar aí, vamos pegar um exemplo de um tributo que ele seja de R$100, tá? Então R$100 você tem a multa de mora, tá? Você tem multa de mora de R$20, você tem uma multa de ofício que pode chegar até R$225, você tem os juros da Selic, que eu esqueci de comentar. Você tem os juros da Selic, então você pega os R$100, atualiza até a data presente da Selic, aí vai depender muito de quando nasceu, a Selic tá baixa hoje em dia, né? Mas você tem mais os juros da Selic e você tem mais os 20% de encargos da Procuradoria sobre o valor total, né? Então, vamos pegar aí 100 mais 20 de multa, 120, mais 225 de multa, né? Vamos pegar pelo valor geral que pode chegar essa multa aí. Então, a gente vai para 445, né? Mais a Selic, tá? Vamos arredondar só para ficar fácil, tá? 445, vamos colocar 10%, Selic não tá tudo isso, tá? Mas vamos colocar 10% só para ficar fácil a conta. Você soma mais R$45 arredondando aí, já vai para R$500 arredondando, tá? Mais a Procuradoria, mais 20% desses R$500, mais R$100. Então, uma dívida que originalmente era 100, ela pode chegar a 600, tá? Então, você vê como aumenta. E aí, vindo um refis, essa dívida pode cair desses 600, ela pode cair para, vamos pegar, para 300 se fosse 50%, mais 20% de 600, mais 120. Então, ela pode cair para 300 menos 100. Nossa, gente, 300 menos 120, 150, 60, 70, 80. R$180, tá? Então, olha como é expressivo. Ela pode cair de 600 para R$180, tá? Se a gente for aderir aí a um parcelamento. Então, quando entra um parcelamento desse, realmente é muito vantajoso para as empresas que estão em dívida, ou para os contribuintes, né? Porque vale para a pessoa física também. Então, para todos os contribuintes que estão em dívida com
o fisco federal, tá? E aí, Letícia, mas como que normalmente se qualifica essas reduções, né? Então, normalmente, se o contribuinte ele paga, ele regulariza à vista, aí ele tem ele consegue pegar todos esses descontos, né? Então, vamos pensar que eu tenho uma dívida de 600, chegando a 70% da dívida ela cai para 180, eu vou quitar à vista, eu quito a minha dívida. Ah, Letícia, mas se a empresa não tiver o valor total para quitar, aí que vem o parcelamento. Então, a proposta de regularização, né, que é o Refis, ele na verdade ele vai te dar possibilidade de regularizar aquela dívida, tá? Daí com a maior parte dos descontos, mas dá possibilidade de você parcelar aí ao longo do tempo, tá? Você parcelar em mais vezes do que normalmente você conseguiria se não fosse mediante uma lei especial, de regularização especial, tá? E aí, o que essa proposta vem trazer? Então, vem trazer aí você pode quitar aí com desconto de até 70%, tá? E você vai poder parcelar. E aí que vem a discussão que estamos tendo hoje, tá? Por quê? Porque normalmente você tem, no âmbito das dívidas tributárias federais, a gente tem que fazer aí uma exceção às empresas que estão no Simples Nacional, tá? E às contribuições que estão previstas lá na Constituição, no artigo 195. Aí, em relação a em relação a esses casos, você precisa ter, primeiro, a lei precisa versar especificamente sobre isso. Então, esse é um ponto de debate, se vai abarcar ou não as dívidas do Refis e se vai abarcar ou não as contribuições, chamadas contribuições previdenciárias, tá? E aí, se for abarcar as contribuições previdenciárias, isso saiu aqui no relatório, tá, gente? Esse debate que eu tô trazendo para vocês é porque saiu no relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que saiu no último dia, né? Foi aprovado aí no último dia 2 de junho. Então, se for abarcar as contribuições, aí você não pode prever, até porque a Constituição Federal limita parcelamento acima de 60 prestações. Então, isso que está sendo discutido, tá? Como que vão ser as parcelas possíveis aí nesse Refis, tá? E aí, gente, vamos pensar. A possibilidade ampla, exceto contribuições, seria de 120 parcelas mensais iguais e sucessivas, tá? Aí, possibilitando a redução de 90% das multas de mora e de ofício, tá? Multa de mora, 20%, multa de ofício aquela que pode chegar a 225%. 2 juros de mora, que no caso é a Selic, e a Maite comentou aqui no Instagram que a Selic está em 3,5%. Sim, a Selic está baixinha, mas é que para o meu cálculo é mais fácil fazer 10%, tá, Maite? Mas obrigada aí, porque eu não sabia exatamente quanto que estava, de cabeça eu não lembrava. Mas a Selic realmente está baixa. Eu lembro da época que a Selic estava em 14% ao ano, agora ela está bem baixinha. Mas enfim, além disso, também redução de até 90% do encargo legal. Lembra o encargo da Procuradoria, que também chega a 20%. Por isso que no total, pegando o valor principal, porque o valor do principal do tributo não é possível, é uma vedação para que esse valor do principal do tributo seja reduzido, tá? Então, isso nem transação, nem parcelamento pode estabelecer a redução do montante principal do tributo, mas pode estabelecer a redução desses adicionais, né? Das multas, dos juros e dos encargos, ok? Por isso que no geral pode chegar a 70% de redução do valor da dívida, tá bom? E aí, no caso das contribuições, tem que fazer essa excepcionalidade. Se for contribuição, daí tem que ser no máximo em até 60 prestações, tá? E aí, o que também está sendo discutido lá no âmbito do Congresso? Tá havendo um embate entre o governo federal, o ministro Paulo Guedes, e entre o Congresso em si, em relação a qual é o período em que esse parcelamento especial, qual o período de dívida, né, que ele vai poder abarcar, tá? O PL, ele traz a possibilidade de pegar todas as dívidas em aberto dos contribuintes
que nasçam até 90 dias depois do fim da pandemia, tá? Então ele traz assim do passado, todas as dívidas em aberto, até 90 dias depois do término do decreto de calamidade pública, o decreto que instaurou a pandemia, tá? E aí o governo federal quer limitar isso, falou, não, eu só quero que esse refis abarque aquelas empresas que tenham tido sim uma redução de faturamento em virtude da crise. Então teria que se comprovar que aquela dívida primeiro nasceu depois da decretação da pandemia e que afetou, se eu não me engano, 15% de redução aí do faturamento. Então teria que haver essa prova. Mas o Congresso não quer dar essa limitação, porque o Congresso quer que mais pessoas sejam beneficiadas, que isso abarque, né, uma forma geral aí, os contribuintes, para que também dê um ingresso maior de caixa. Porque se for limitar só as empresas, acaba que, né, se diminui muito o universo de possíveis aderentes a esse programa de regularização especial. Ok? E aí outra situação importante em relação a esse projeto de lei, e que temos que aí ter isso em mente, é que ele acaba compilando vários outros projetos de lei que também versavam sobre um possível refis, tá? Um possível programa de regularização tributária. Então ele engloba o PL 3788, o PL 87 de 2021, tá? Ambos querendo só abranger o período da pandemia. Ele engloba o PL 3345, que fala daquela dívida que nasceu do ano passado para cá em virtude da postergação dos prazos de recolhimento dos tributos. Então também pega um universo bem menor. Ele também engloba o PL 4110, que fala sobre os juros de mora sobre o crédito tributário em relação ao período da pandemia. Então esse PL ele quer só suspender a incidência dos juros de mora, só a incidência da Selic, que a gente viu que está bem baixinha. E também engloba o PL 4536, que prorroga prazos de pagamento dos parcelamentos já em vigor, tá? Então, o que ele pegou? Pegou todos os projetos de lei que eram relacionados à prorrogação de prazo de parcela de parcelamento, à suspensão de incidência de juros ou a outros programas de parcelamento e trouxe em um único projeto com escopo mais abrangente, que esse traz todas as dívidas que já tenham nascido e que venham a nascer até 90 dias depois, tá? Então, ele vai ficar... Então, uma vez aprovada essa lei também... ela vai ficar em vigência por um longo período, porque a gente não sabe exatamente quando que vai acabar a pandemia, certo? Então, ela também vai ficar em vigor por um longo período, ok? Então, o que a gente tem que ficar em mente nesse momento, tá? O que temos que ficar em mente? Primeiro, estudar exatamente quais são as dívidas em aberto na empresa, separar aquelas dívidas que nasceram, né, em decorrência de uma queda de faturamento, porque pode ser que ao fim, essa lei reduz o escopo, né? Uma vez aprovada, reduz o escopo. E as dívidas não, vamos pensar que ela seja aprovada do jeito que está, num escopo mais amplo. Então, quais seriam todas as dívidas que eu tenho que podem ser regularizadas aqui, uma vez que sai essa lei? E aí, calcular, tá, se eu quiser quitar à vista, né? Se eu quiser quitar à vista, qual que vai ser o meu montante de dívida para quitação à vista? Tenho como quitar, sim ou não? Tá? Se eu não tiver como quitar, tá? Se eu não tiver como quitar, então eu vou ter como parcelar? Como que eu vou pagar esse valor inicial? Porque uma vez que passe, para aderir ao parcelamento, vai ser exigido um percentual, tá? Um percentual adiantado para você aderir. E esse percentual vai ser o seguinte, tá? Olha só, deixa eu colocar aqui. Ele vai ser para ano calendário. Vamos pensar que passe agora, né? Aprovou agora, em 2021. Então, em 2021 e 2022, vai ser 0,3% do faturamento, da receita bruta do mês anterior
ao pagamento da parcela. Então, você vai apurar a receita bruta, aí no mês posterior você vai pagar a tua parcela do refis no percentual de 0,3%, tá? Isso se for no caso de pessoa jurídica, tributada com base no lucro presumido. Nos outros casos, todos os outros casos, vai ser 0,5% do valor da receita bruta do mês anterior. Isso para pessoa jurídica, tá, gente? Aí, no caso, isso e também para os anos calendários 2021 e 2022. Para 2023 para frente, esse percentual aumenta um pouquinho. Então, no caso de pessoa jurídica apurada com base no lucro presumido, ele sobe para 0,5%. Então, você sempre vai ter que calcular a receita bruta no mês e pagar no mês seguinte a parcela relacionada a esse percentual, né? Então, no montante ali do faturamento. Então, essa é a parcela mínima, tá? Então, pode ser que algumas pessoas jurídicas venham quitar mais rápido, outras não, mas aí também tem o limite das parcelas totais do parcelamento. E claro que no caso das contribuições, o projeto ainda não está prevendo, mas no caso das contribuições tem que fazer aquele outro cálculo, porque a parcela ele vai poder ser feito em no máximo 60 parcelas, tá? E aí, só para finalizar, depois de 2023 para frente, para outras pessoas jurídicas que não estejam no regime de lucro presumido, elas vão ter que pagar 1% da receita bruta, ok? E aí, para a pessoa física, seria esse limite aí de 120 parcelas iguais e sucessivas, tá? Com redução de até 90%. Então, você vê que o projeto ele traz uma diferenciação no cálculo das parcelas entre pessoa jurídica e pessoa física, tá? E aí é que o relator continua ainda fazendo colocando aqui que é importante se definir em relação às contribuições, porque o parcelamento não pode passar 60 meses, tá? Conforme ali o limite trazido pelo artigo 195, parágrafo 11 da Constituição, ok? E aí agora o que nos cabe? Então, fazer essa análise, levantar potenciais clientes. Para quem tá em busca de clientes, gente, qual que é a melhor forma de ver quais são os clientes devedores? Você pode entrar no próprio âmbito do Regularize, né? Você tem hoje bases de dados abertas aí no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional que mostra a lista de devedores. Então, você pode fazer um trabalho de prospecção, um trabalho aí comercial para quem está em busca de novos clientes, levantando essa base de devedores. E aí já cria todo o seu discurso, todo o seu projeto de prospecção desses clientes para levar essas análises, esses estudos aos cálculos e à implementação do parcelamento, que é um serviço que normalmente o tributarista faz, ou um contador que já tenha mais essa formação consultiva, um contador mais com cara de tributarista aí, mas que auxilia a empresa nesse sentido, tá? Em relação às obrigações acessórias, tá? Multa por atraso na entrega da declaração. Aqui ele não tá falando especificamente, tá? A Cacá Soares que tá perguntando aqui no Instagram. Ele tá falando de uma forma geral, tá? Dos débitos em aberto. Não tá falando especificamente, mas como ele tá abrindo débitos de natureza tributária ou não tributária que tenham sido constituídos ou não, eu acredito que todos os débitos, inclusive pelo atraso na entrega de obrigações acessórias, tá bom, Cacá? Que ele não tá falando especificamente, mas acredito que sim, porque o escopo dele em relação a débitos de natureza tributária e não tributária, então acredito que sim, tá? Depois a gente tem que ver como que ele vai ficar aí na proposta final aí da lei, uma vez que seja aprovado. A gente vai acompanhar isso daqui e traz aí mais informações para vocês nas próximas lives de atualidades, tá bom? O que mais, gente, que eu queria falar para vocês? Então, estruturem aí, vejam isso como mais uma oportunidade para quem é tributarista, de um novo serviço a ser ofertado. Para quem já faz gestão de passivo dos seus clientes, coloque isso também no radar, tá? Já começa a pensar nessas análises, começa a fazer cálculo, já começa a se antecipar para a hora que o projeto de lei efetivamente for aprovado, passar, e a gente tá aí com todo um interesse, né, geral aí, tanto do Congresso, o próprio governo,
tem esse congresso, tem esse interesse em aprovar esse projeto de lei, para que vocês já estejam preparados, ok? Assim que sair, você já vê isso como uma oportunidade de atuação. E se você ainda não tem uma carteira de clientes ou vai querer ajustar, melhorar a tua carteira de clientes, já pesquise, já faça, né? Já coloque isso no teu radar para você ir pesquisando potenciais empresas no teu raio de atuação aí que estejam mais próximas de você, que você possa fazer um trabalho de prospecção mais ativo em cima dessas empresas, levando essa oportunidade de regularização, tá bom? E continuem acompanhando ou continuem colados aqui nas nossas aulas de segunda-feira, nossas lives de segunda-feira em que a gente traz atualidades. Esse é um tema que eu sei que é um tema muito importante para todos os contribuintes devedores e também para os profissionais, para os tributaristas. Então eu vou trazer sim, vou continuar trazendo mais informações para vocês em relação a isso. Tá bom, gente? Então lembrem-se de que a gente montou esse grupo VIP para vocês ingressarem na nossa comunidade. É claro que lá na comunidade a gente sempre dá um atendimento mais personalizado, um atendimento mais próximo. Então vocês podem contar com a gente a hora que for, durante o dia. Sempre tem alguém lá monitorando a comunidade, respondendo as dúvidas de vocês. Além de, claro, esse networking, se vocês querem encontrar parceiros de negócios, a comunidade é um bom local para encontrar parceiros de negócios também, tá? Se vocês querem incrementar o conhecimento tributário de vocês, a comunidade também é um excelente lugar para incrementar, porque temos muitas aulas. Se vocês estão em busca de modelos de documentos, modelos de pareceres, modelos de planilhas, modelos de tudo que vocês pensarem, até contratos, propostas, enfim, vocês também encontram na comunidade, tá? Então a comunidade é um ambiente completo para tributaristas que queiram ser diamantes para os seus clientes, que queiram prestar cada vez mais um serviço de excelência, tá? Porque vocês estão sendo sempre acompanhados, orientados ali por profissionais já com muita experiência na área, tá? Não apenas pela Letícia, mas pelo Daniel Silos, que é um profissional com uma experiência muito grande na área tributária, com processos comerciais e de prospecção muito bem estruturados, conhece muito de tecnologia tributária. Temos a Maiara também, que é uma profissional já de anos, com experiência em teses tributárias, em contencioso tributário. Temos o João Eloy, aí, um profissional, hoje é o nosso presidente do BPT, e ele com um vasto conhecimento na parte de planejamento tributário, cálculos, enfim, toda essa parte mais relacionada à contabilidade tributária também. Tá bom? Então, entrem no nosso grupo VIP, a oferta vai ser divulgada para vocês na quarta-feira e quinta-feira vai ser o dia para vocês ingressarem na comunidade, tá? Inclusive, a gente disponibilizou lá a nossa página da comunidade, tem um webinário lá que eu fiz, mais de 2 horas, então vocês querem ver um exemplo de conteúdo que vocês vão ter na comunidade, assista, o webinário é gratuito, vocês podem assistir ele na íntegra. E aí vocês também, toda terça-feira à noite a gente tem, a cada 15 dias, agora a gente tá fazendo a cada 15 dias, na terça-feira a gente faz uma aula, tá? Além dessas aulas semanais, toda segunda-feira. E agora eu entro lá na comunidade também, eu falo de mais atualidades, então eu sempre trago aberto para todo mundo, mesmo os que não são da comunidade, eu trago essa aula aberta com um tema específico, mas depois eu entro lá na comunidade e dou uma aula só para quem é membro, com todas as principais atualidades, então atualização de julgamentos dos tribunais, de novas leis, novos projetos de leis relevantes, discussões no âmbito do governo. Então eu trago bastante informação, mas daí é fechado só para membros, tá bom? Então, de novo, deixo aí o convite para vocês, entrem no grupo VIP, que semana que vem eu já quero ver mais gente lá na comunidade também para estar com a gente. Semana que vem ainda vamos ter uma aula especial na comunidade, na terça-feira à noite. Vamos ter uma aula só sobre gestão de passivo, gente, obrigações acessórias também. A gente vai ter uma aula bem direta e bem prática só para vocês que vão estar lá na comunidade, tá bom? Então, beijo no coração, excelente semana para todos nós, que seja uma semana muito produtiva, que seja uma semana de muitos bons trabalhos aí a executar, que seja uma semana que realmente a gente agregue valor na vida dos nossos clientes, tá? E estamos aí amanhã no meu perfil do Tributarista do Futuro. A gente vai ter também uma aula especial sobre tributação de infoprodutores, tá? Só que vai ser no perfil Tributarista do Futuro. Vamos falar sobre tributação para infoprodutores, que foi um tema que vocês pediram
e eu vou trazer para vocês aí todo como que funciona esse mundo dos infoprodutores e qual que é a tributação atrelada a isso. Então, espero vocês também amanhã às 13 horas no meu perfil Tributarista do Futuro, tá bom? Gente, tchau, tchau, sucesso para todos e até mais!